A paz do Senhor, povo de Deus, aqui estamos mais uma vez com alegria, louvamos a Deus por sua vida, um novo tempo que se inicia. Deus tem o novo para nós, o nosso Deus é Deus de oportunidades, é Deus de novas chances, Deus de recomeços, amém? Entre tantos atributos dele, ele é o Deus da provisão. E ele é o maior interessado na sua felicidade e no seu bem-estar. Ele tem o melhor para você. Amém, queridos? Para esse ano, para esse novo tempo que se inicia. Para isso, nós precisamos nos posicionar em Deus. Amém? Como pastora, como que eu vou me posicionar em Deus? Você precisa estar vivendo em conformidade com aquilo que o Senhor tem no seu coração para a sua vida. Como pastora, como que eu faço isso? Você precisa conhecer os propósitos do Senhor para a sua vida, o plano de Deus, a vontade de Deus. Mas como que você vai fazer isso? Queridos, toda a vontade de Deus para a sua vida está expressa aqui, na palavra de Deus, na sua palavra. Amém? Então busque um pastor, busque uma pastora, fale com seu líder. Se você não tem líder, você não é cristão, você não é ainda cidadão dos céus, converse com alguém que você sabe que é para estar te encaminhando. Amém, queridos? Então hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida, tá? Uma palavra breve, né? Hoje eu preciso fazer uma palavra breve, mas que o Senhor fale poderosamente com você, que essa palavra ela seja enraizada no teu coração, amém? Que o inimigo não venha tomar, porque se ela for enraizada, ela vai frutificar, vai produzir frutos na tua vida, amém? Você precisa ter a revelação e entendimento dela, amém, queridos? Quero começar lendo, nós vamos falar sobre altar, tá? Gênesis 3, verso 17 e o 19. O Senhor declarou, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita, tá? Presta atenção nessas palavras aqui, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém, queridos? Então, nós vamos ver na Bíblia muitas vezes o Senhor pedindo ao homem para levantar altar. 396 vezes, deixa eu só confirmar aqui, queridos, se é 396 vezes ou 370, 396 vezes nós encontramos na Bíblia a palavra altar. Então, queridos, era normal entre o povo de Deus levantar altares. Muitas vezes o próprio Senhor pedia esse altar. Era algo normal entre eles quando eles queriam agradecer a Deus por uma vitória, por algo obtido, né? Ou eles queriam pedir algo a Deus, então eles levantavam altares, às vezes de terra, de pedra. Então, mas muitas vezes o Senhor, ele dava direção, ele mostrava, ele pedia como ele queria aquele altar. Nós vemos em Êxodo 20, 24, vou ler aqui, tá? Onde tem letra maior para mim ler, que essa Bíblia que eu tenho aqui é de papel também, tenho várias aqui, aliás, mas são letras muito pequenas. Diz assim, Êxodo 20, 24: Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios de comunhão, vossas ovelhas e vossos bois. Queridos, eu não quero chamar a tua atenção para o tipo de altar que Deus pedia, né? Às vezes de pedras não talhadas, né? Ou seja, não tocadas pelo homem, né? Não trabalhada pelo homem com ferramentas, tal, né? Não quero falar assim dos tipos, mas eu quero
chamar a tua atenção que altar, perceba que sempre que Deus se manifestava, e sempre era com fogo, né? Que Deus se manifestava, que ele pedia um altar, era sempre algo erigido, levantado da terra, não era na terra. As pessoas não ofereciam os sacrifícios na terra. Sempre se levantava ou um monte de terra ou de pedras, né? Para que ali fosse oferecido o sacrifício ao Senhor. Agora, queridos, por que Deus sempre pedia o altar elevado? Por que elevado? Por que isso, né? Vamos entender alguma coisa aqui, então. Nós lemos aqui, porque comeu do fruto que a mulher te deu, né? Deus fala assim, maldita é a terra por sua causa. E no verso 19 diz, com suor do teu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Olha o que Deus está dizendo aqui. Por causa do pecado do homem, o que se tornou maldita? A terra. Maldita é a terra por tua causa. Quando Deus pede para levantar um altar de adoração, queridos, lá nós vamos ver lá os patriarcas, né? Deus sempre dava a forma como ele queria, né? E quando nós vemos ali Caim e Abel, né? Levantando os primeiros altares, né? Levando as primeiras ofertas, os primeiros sacrifícios, Deus já havia ensinado a eles como que deveria ser esse altar e como que deveria e qual o sacrifício que agradava a ele. Amém, queridos? Então, Deus manda aqui, ó, fazer um altar de terra e elevar. Então, por que é elevado esse altar? Então, queridos, o detalhe é que até hoje as pessoas escolhem o que elas trazem ao altar. Isso traz maldição para elas. Deus é bem específico. Amém, queridos? Se nós formos tocar até mesmo, né, na questão do dízimo, né? É um altar de adoração, de gratidão, de reconhecimento de quem Deus é em minha vida, de quem Deus é em nossas vidas. Amém? Então, é o 10%, não é aquilo que eu quero dar. Eu não posso mexer naquilo que não pertence a mim, naquilo que Deus pediu. E é o único lugar, ainda você vai ver lá em Malaquias 3:10, onde ele fala, faça prova de mim. E ainda assim as pessoas levam só o que elas querem. É claro, não generalizando. Amém, queridos? Então, Deus não aceita essas ofertas, que não é da forma como ele pediu, como ele quer, entendeu? E como Deus não fala com voz audível e o coração da pessoa é tão duro, ela acha que está agradando a Deus. A pessoa, então, é rejeitada, ela não tem respostas. E o coração dessa pessoa, queridos, está na mesma direção, na mesma frequência lá do coração de Caim. Ou seja, ela está oferecendo o que ela quer em vez de oferecer aquilo que Deus pediu. Queridos, então não interessa se você concorda com isso ou você não concorda com dízimo, com oferta. Há um Senhor que é Deus sobre toda a terra e Ele é soberano, aleluia. E você obedece se quer. Se você não quer obedecer, viva a sua forma que você quer viver. Mas não queira culpar a Deus e receber de Deus aquilo que você precisa. Porque aquele que não dá, não tem direito de receber. Por isso que a Bíblia diz que melhor aquele que dá do que aquele que recebe. Amém, queridos? Quem deu primeiro para nós? Foi Deus, dando Jesus. Quem dá primeiro sempre é maior. Deus amou o mundo e deu o seu único filho, aleluia. E você obedece se quer. Se você não quer obedecer, viva a sua forma que você quer viver. Mas não queira culpar a Deus e receber de Deus aquilo que você precisa. Então, queridos, mas voltando aqui, por que a terra foi maldita? Por causa do pecado. Mas quem que pecou? Foi a terra ou foi Adão? Foi Adão. Mas e da onde que Adão saiu?
Da onde veio Adão? Da terra, queridos. O homem foi feito um boneco de barro por Deus e Deus soprou nele, em suas narinas, para que tivesse vida. Amém? Soprou nele o seu fôlego de vida. Adão vem da palavra Adão, que significa humanidade, mas também significa terroso, terra. O pecado que entrou nele contaminou a terra, porque da terra ele foi formado. Então, maldito se tornou a terra, porque Adão era terra, e a terra tornarás. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Verso 19 do capítulo 3. O que está dizendo? Volte à terra, porque você pecou. Então, Deus está dizendo aqui, você vai voltar para a terra porque você pecou. E agora toda a terra é maldita, porque você é do mesmo DNA da terra, queridos. É isso que Deus está dizendo aqui. Deus tirou Adão da terra e o domínio sobre todas as coisas era de Adão. Deus fez Adão da mesma essência do que é a terra. Mas agora, porque Adão deixou o pecado entrar, do que ele era feito, a sua essência foi amaldiçoada. Assim como tem coisas que são maldição no DNA, queridos. E as pessoas muitas vezes não entendem, não quebram isso, não limpam com o sangue de Jesus e permanecem na maldição. Adão pecou e o DNA dele estava na terra. Ele era da terra. A terra se tornou amaldiçoada, maldita. Então, queridos, por que tem que fazer um altar de terra então? O que Deus está dizendo? A terra agora é maldita. E quando o homem pecou, como que é chamado? Como que nós dizemos para isso? A queda do homem. O homem caiu. Queda. Queda é algo que estava em pé e caiu. A terra que estava de pé, que Deus levantou, Adão. Então, Adão era o quê? Era um altar. Aleluia! Era um altar de adoração a Deus. Um altar elevado pela presença de Deus. Aleluia! Levantado do pó com a presença de Deus. Com a presença de Deus se eleva um altar. Aleluia! Queridos, nós somos pó. Nós somos pó. Você já viu aqueles redemoinhos que se levantam, que são pó, são levantados pelo ar, pelo vento, se levantam assim da terra, né? Assim somos nós. Aquele redemoinho é como o Espírito de Deus que nos levanta do pó. Nós somos um altar de Deus. Com o Espírito Santo, nós estamos de pé novamente, aleluia, pela obra redentora de Jesus Cristo, aleluia. Mas sem o Espírito Santo, nós caímos, nós voltamos de volta para o chão. Nós daí somos apenas pó, como aquele redemoinho. Quando o vento para, aquela terra, aquele pó que se levantou, volta ali para a terra, volta apenas pó, não é mais redemoinho. Adão, sem a vida de Deus, voltou a ser o quê? Pó, voltou a ser terra. Porque tu é pó, e ao pó voltará. Aqui, ó, versículo 19. O altar que Deus levantou da terra com o seu sopro santo era Adão. Aí entrou a maldição nele e no seu DNA. Que amaldiçoa toda a terra, que amaldiçoou toda a terra. Aí o que Deus diz? Ele é o que agora? Ele caiu, né? Então ele é uma terra caída. Então o que Deus fala agora? O que Deus faz? Você vai fazer, o que Deus fala? Você vai fazer um altar de terra. Mas você vai precisar, ele fala para o homem, né? Mas você vai precisar elevar. Por quê, queridos? Porque Deus não quer nada dessa terra.
dessa terra onde Adão caiu. Por que Deus pede então para elevar? Porque Deus não queria nada dessa terra onde Adão caiu. Então por isso que os altares sempre elevados da terra, seja de pedra, seja de terra, mas sempre elevados. Amém, queridos? Que nós possamos, queridos, com a nossa vida, com o nosso ser redimido, voltado agora ao nosso estado original, através do sangue de Jesus Cristo em nossas vidas, ser esse altar de adoração, esse altar de pé para o Senhor, como assim Ele havia criado Adão, um altar. Adão era um altar de pé para o Senhor. Amém, queridos? Um altar reconhecendo o Senhor em nossas vidas, um altar de gratidão, um altar de adoração em todas as coisas em nossas vidas, um altar reconhecendo o Senhor, a sua soberania em nossas vidas, em nossa família. Gratidão, gratidão é a palavra, queridos. Gratidão é a palavra, reconhecimento, adoração ao nosso Deus é a palavra para nós, para esse novo tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, o livro da sua vida estão com as páginas em brancos para esse novo tempo agora. Então, permita o Senhor escrever essa nova história com você. Amém? O Senhor quer fazer, mas é com você. Tá? Tem a parte que cabe a você fazer. Amém, amados? Lá em Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, fala que abriram-se, 20 verso 12 diz, abriram-se livros e ainda abriram-se livros e ainda o livro da vida foi aberto. Bem, queridos, então permita o Senhor escrever uma nova história na sua vida. Uma nova história Ele tem para você. Amém? Que você venha se colocar como altar de adoração para o Senhor, para Ele fazer na tua vida, para essa nova história ser escrita, lembrando que Ele é o Deus, entre tantos atributos, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus de milagres, Ele pode e quer fazer muito mais do que você tem pedido a Ele, muito mais do que responder às tuas orações, Ele quer fazer na tua vida. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com essa palavra. É uma pequena palavra, uma palavra simples, mas que Deus colocou no meu coração para estar trazendo hoje. Amém? De altar, né? Que nós somos um altar de adoração ao Senhor com as nossas vidas. A nossa vida, nós estamos cheios do sopro de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós somos um altar de pé para o Senhor novamente, pela obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraços a todos, Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha estar te conduzindo, tomando você pela mão, te fortalecendo, te conduzindo, te animando. Que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estarem guardando a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. O propósito de Deus é maravilhoso, é tremendo para a sua vida. Que você permita se cumprir o que Ele tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Abraços, queridos. Beijo no coração. Fiquem com Deus.